Os adolescentes são o que tem de melhor na sociedade, né? Eles refletem todo o potencial do futuro. Só que o que a gente está vendo é que eles não estão conseguindo desenvolver esse potencial, que está sendo desperdiçado com situações... Eles refletem o que está acontecendo na sociedade, na verdade. Você vai no restaurante e você vê cada um com o seu iPhone, com o seu smartphone, e isso está tornando as pessoas não focadas, não concentradas, as pessoas estão distraídas, né? Então a gente não olha mais no olho, isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa até que rara. E aí tá todo mundo lá, olhando para a tela, né? E não tá vendo. Você vê hoje as pessoas, elas não fazem passeios, muitas vezes, porque elas querem curtir a família. É porque elas precisam mostrar para todo mundo que elas foram em tal lugar. Se não tiver uma foto para postar, parece que você não foi. Eu tenho um nariz que sente o cheiro diferente dos meus filhos. Porque eu faço questão de estar atenta. E mesmo porque eu ouço tantos casos aqui, né? Eu já chego em casa meio que investigando. É uma escola, né? Oi, pessoal, tudo bem? No Sofá com Ela, novamente, junto com vocês, para a gente trazer um assunto muito atual, muito importante. É um papo muito sério. Ela é uma delícia de companhia, a nossa entrevistada de hoje. Ela é uma delícia de companhia, tem um sorriso único e é um amor de pessoa. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é uma amiga, né? A gente tem trazido muitos amigos para conversar com a gente aqui no Sofá com Ela. Quero apresentar para vocês Marta. Martinha! Pra você é Martinha. É Martinha, né, amiga? Pode me chamar de Martinha. Prefiro. Então, Martinha, obrigada, meu amor, por você receber a gente aqui. Prazer. Nesse espaço tão lindo, né? Um espaço tão bacana, onde você cuida do bem mais precioso desse mundo, que eu acho que são os jovens, são as crianças. Né? Gente, né? De pessoas. E é muito bom estar com você e prazer. você enriquecendo a gente aí com o seu conhecimento, tá? Que bom que conseguimos, né? Que deu certo, ao final de contas. Verdade. É um prazer realmente receber vocês aqui. Esse espaço é um espaço de acolhimento. É um espaço onde eu recebo pessoas em crise, né? As pessoas vêm, como eu disse para um paciente recentemente, ninguém me procura por estar super feliz, né? Porque tá bem resolvido. A pessoa me procura porque ela não tá legal. Então, a minha formação me privilegia, por ser psicóloga, me privilegia atender essas pessoas e ajudar de alguma forma. Eu tô formada há bastante tempo, tô nesse espaço aqui há 2 anos, né? Atendo aqui nesse espaço. Amo o que eu faço, gosto muito de conversar com as pessoas de uma maneira mais profunda. O meu maior prazer é quando alguém chega aqui e fala assim, olha, o que eu vou te contar, Marta, eu nunca contei pra ninguém. Isso me arrepia. Porque quando alguém abre o coração para você nessa magnitude, é um espaço sagrado. Não, e a sua carreira, a sua profissão, trabalhar no social, trabalhar no ajudar o próximo, está muito ligado, né, com o que você fez na sua faculdade, né, e é o que você faz, é você ajudar as pessoas a encontrar o melhor caminho para elas resolverem os seus próprios conflitos, né. Porque eu acho que hoje o que falta são espaços para reflexão, porque você vê a correria do dia a dia, quando você vê, você está na sexta-feira, você estava na segunda, você já está na sexta. Quando que você para pensar nas suas escolhas? Quando que você para pensar, que caminho que eu tô seguindo nessa vida? Por que eu tô tratando as pessoas assim? Para se olhar e se transformar, né? Então, acho que o espaço terapêutico é um espaço para isso, para a pessoa chegar e falar, olha, não tô gostando do que eu tô me tornando, como é que eu faço para mudar? E hoje, atualmente, eu tô atendendo mais adolescentes. Então, assim, esse assunto, ele é um assunto que está muito latente hoje. Sim. Né, é um assunto, o adolescente, o jovem, em todos os níveis sociais e classes sociais, a questão do jovem, que hoje, mutilação do jovem, o jovem que se automutilam e se machucam, se cortam. E a gente tem visto esse ano, o ano passado, foi muito chocante. A sociedade se chocou muito com isso. A gente viu muitas histórias, muitas questões trazendo aí à tona jovens que se suicidaram. Muitos. E aí, assim, a gente fica se perguntando onde... Como? Imagina a cabeça dessas famílias, dessas mães, desses pais, né? Diante de uma situação dessa, que às vezes o pai não tenha conseguido identificar isso. Então, assim,
como especialista, Martinha, fala um pouco com a gente sobre esse assunto. Então, começando por essa questão de estarmos conectados online, né? Nós estamos online, estamos recebendo muitas informações, mas nós não estamos nos ligando afetivamente uns aos outros. Então, quando o adolescente, que é o retrato da sociedade, quando essa criança que está desconectada afetivamente dos outros, chega na adolescência e ela é cobrada por uma série de coisas, tipo vestibular, que carreira você vai escolher e tal, e ele é bombardeado com estudo, ele não dá conta. Você vê que a maioria dos adolescentes que cometeram suicídio estavam nessa fase pré-vestibular. Então acaba que ele fica com um grau de frustração tão grande, sem saber a quem recorrer, que acha que isso seria a solução. Uma das coisas que eu procuro fazer quando os pais chegam aqui, eu atendo, por exemplo, eu atendo crianças, ainda atendo algumas crianças. A primeira entrevista, que a gente chama de entrevista inicial, é com os pais. Então eu sempre trago os pais e aí a gente vai avaliar o que está acontecendo nessa família. E aí, olha, a orientação que eu dou para eles. Criança, pai, mãe, na hora de dormir, conta uma história, não deixa a TV ligada. Muitas vezes nós temos visto crianças ansiosas que não dormem nem na própria cama, tem medo. Por quê? Porque não tem essa ligação, esse apego. Aí outra coisa que eu trabalho com os pais, eu até empresto os meus jogos para eles levarem para casa. Senta com seu filho, tem um momento com ele de brincadeira, de jogos. O jogo, além de tudo, tem as regras. O jogo você combina a regra antes de começar. Tem limite, tem regra. É a minha vez, é a sua vez. Uma hora eu ganho, outra hora eu perco. Né? Então, isso é sociedade, isso é viver em sociedade, isso é interação. A criança hoje, ela fica trancada dentro do mundo dela num computador, porque é melhor ela ficar lá criando o mundo dela, ou ela participar do mundo do pai e da mãe que eles não querem participar. Sim. Então, assim, é uma loucura tão grande, porque eu vejo essa preocupação, assim, eu me sinto preocupada com isso, porque é o tipo de adolescente, de criança que você tem em casa, é o homem, é a mulher, é o marido, é a esposa que você vai colocar numa sociedade. E aí, assim, eu falo, poxa vida, será que eu vejo isso de uma forma muito clara ou as pessoas realmente não estão conseguindo diante dos problemas, né? Não estão conseguindo. Isso que a gente está dizendo da correria, né? A gente vive numa sociedade de consumo que produz necessidades. Então, você precisa ter. Você precisa ter para ser, ou pelo menos para parecer que você é. Ou ser para ter. Isso. Porque quando você para ficar vendo, atualizando seu Instagram, visualizando seu Facebook, quanto tempo você perde com isso? Horas. E aí você, por causa dos outros, do que você tem que mostrar para os outros, você se esquece de se autoavaliar, de pensar em si. Eu tenho visto casais separados que as crianças, elas estão com a seguinte dificuldade. A mãe viveu a vida inteira, o tempo todo da vida dele, ali do lado dele, né? Cuidando dele, cuidando da casa, Sim. cuidando das coisas do dia a dia. Da criança. Né? Da criança, aquela coisa toda. De repente, acontece uma separação dos pais. A mãe é obrigada a trabalhar. A mãe é obrigada a trabalhar. Sim. Então, assim, eu tenho visto isso e eu tenho visto o desespero dos pais, independente de quem está certo ou está errado, ou quem está cuidando, mas o sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, e aí eu tenho visto pior ainda, eu tenho visto o jovem, dentro desse contexto, aproveitar a situação e manipular os dois a seu favor, por incrível que pareça. Sim. Acho que o problema principal não é a mãe trabalhar ou não trabalhar fora. O problema principal é o que eu faço com o tempo que eu tenho livre com essa criança. Você pode ser uma boa mãe estando atenta. Qual é a função da mulher? A mulher é mais sensível. O filho saiu da sua barriga. Você tem uma conexão com esse filho. Então você precisa continuar isto, né? A ligação não é mais simbiótica, que cortou o cordão quando ele nasceu, graças a Deus. Mas você sabe quando o seu filho não está bem se você olhar para ele. E outro detalhe que eu trabalho com os pais também, eu falei, como que você era quando era adolescente? Você lembra? Porque todo mundo foi adolescente, só que todo mundo esquece. Ah, eu lembro. Né? Mas é bom lembrar, porque às vezes você cobra comportamentos e atitudes que nem você tinha na adolescência, sabe? A gente está no mês de setembro, é um mês de campanha, Sim. né?
É o Setembro Amarelo. Claro. Por isso que eu vim de amarelinho hoje, né? Muito bem. O Setembro Amarelo, onde estamos fazendo muitas campanhas de prevenção ao suicídio, né, Martinha? Eu acho que a prevenção do suicídio, antes de mais nada, ela parte do princípio da responsabilidade de cada um de nós como indivíduos, Sim. como cidadãos, de olharmos o outro com um olhar com mais compaixão, Respeito, né? respeito, com mais amor, com mais paixão pelo outro, né? Então, assim, eu queria que você, como psicóloga, né, com a mulher que eu sei que você é, né, carinhosa também, super carinhosa, você acha que a melhor receita para a gente prevenir, como uma campanha de prevenção para esse mês, eu acho que todos os meses, todos os dias da nossa vida, qual que é a sua receita para a gente minimizar isso? Eu acho que a compreensão, a tolerância, o ser humano está muito intolerante, né? Eu não concordo com você, eu já te destruo, não preciso te destruir. Eu posso apenas discordar elegantemente de você, né? Com amor? Com amor. O amor é a essência. Até para os pais, quando a gente... Eu ouvi uma frase esses dias que me marcou. O cerne do amor é a admiração. Tem um livro muito interessante que chama 5 Linguagens do Amor. Dicas de leitura, com Dicas certeza, de leitura. Sempre. As 5 linguagens do amor ajuda você a compreender como o outro expressa e se comunica. Como o outro expressa o amor que sente por você e como ele vai se sentir em contrapartida amado por você. Então, acho que para prevenir qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer luto, qualquer vontade de largar a vida, é essencialmente o amor. O vínculo, vamos voltar para o vínculo, né? O vínculo afetivo que eu tenho me impede de querer ficar longe de você. Não precisa criticar e cair matando porque o outro discorda de você simplesmente, né? Martinha, eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você, Vamos lá. né? Martinha por Martinha, o que você me diz de você no seu dia a dia, você como pessoa? Eu me considero uma pessoa divertida. Eu gosto muito de dar risada. Em casa eu dou muita risada com os meus filhos. A gente brinca muito. É muito bom, é Sim. muito bom, né? É isso aí. Filhos. Filhos são a herança que Deus me deu, né? E quando eu escrevi pra você uma coisa rapidinha, os meus filhos, eu falei, eu não escrevi que eu admiro vocês e que vocês são meu orgulho, mas eu vou falar. Mãe, não precisa, não seja brega. Eu falei, mas eu vou falar. Eles são meu orgulho. Eu me orgulho muito dos meus filhos, são muito especiais. Presente de Deus mesmo. É muito bom, né? Muito. Casamento. Casamento é fantástico. Eu vejo o casamento como algo que nos completa, né? Eu tive, não posso dizer sorte, mas eu tive a paciência de esperar a pessoa certa, sabe? E Deus me deu uma pessoa especial também. Então, casamento pra mim é cumplicidade. Que é um querido também, eu conheço. Deus e fé. Deus, pra mim, é o que me move a fazer tudo o que eu faço, né? Porque eu acredito que se a gente não tiver algo que nos defina e que a gente acredita que é maior do que a gente se perde. Eu queria terminar com você, te agradecendo pelo seu carinho, viu? Agradecendo pela sua confiança nesse programa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais e para os jovens, né? Uma mensagem da Marta, da Martinha, e que você também deixasse disponível aí o local do seu consultório, Tá. para que as pessoas encontrem você. Joia. Tá bom? Para os pais, eu quero dizer que a construção que a gente faz é de respeito mútuo, né? Se você quer que seu adolescente te respeite também a opinião dele. Ouça, minimamente ouça. Você ouve, por mais difícil que seja para você ouvir, e no segundo momento, eu tenho ensinado isso muito para os pais, no segundo momento você fala, sabe, filho, aquilo que você me falou, deixa eu pensar aqui com você sobre isso um pouco melhor, né? Então, acho que o respeito, o olhar no olho, o conversar, isso faz muita falta, que a gente está conversando sobre isso desde o princípio, né? O olhar no olho faz toda a diferença, para você saber o que está passando. A gente não vai entender tudo que se passa na cabecinha deles, né? Mas a gente tem uns vislumbrezinhos e a gente pode se pegar por aí. E o adolescente da mesma forma. Você quer que seu pai te dê um pouco mais de liberdade, que seu pai tenha mais confiança em você? Respeite o seu pai. Se existe uma pessoa que ama você, são seus pais. Por mais que você não entenda o que eles estão dizendo, o que eles estão falando,
seu pai e sua mãe são as pessoas que mais te amam, não é? É verdade. É assim. Verdade. Eles não acertam em tudo, mas eles tentam. E famílias usufruam um dos outros, porque é a melhor Tempo, coisa que existe. É isso aí. Tenha né? tempo, né? É isso Isso é aí. o principal. Isso aí. No Sofá com Ela, fica aqui com mais uma entrevista, esse bate-papo super gostoso com a Martinha. E a gente quer agradecer você aí do outro lado pela audiência. Pode deixar seus comentários com a gente vai deixar o endereço da Martinha lá, o telefone dela, se você quiser dar um pulo aqui, conhecer esse espaço maravilhoso e conhecer essa pessoa que, sobretudo, é uma pessoa incrível. Muito obrigada. Curte a gente lá nas redes sociais, no Sofá com Ela, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não esquece de apertar lá o sininho para você receber as nossas notificações. Nosso programa vai pro ar todas as quartas-feiras às 20 horas. Um beijo no seu coração e até o próximo canal. Até mais.